Meus amigos, esse vídeo de hoje é com Candeeiro e Paulo Gastão. Gravamos lá em Buíque. Eu terminei de postar aí toda aquela série do evento que teve em Paulo Afonso e vou voltar aí com eu e o Cangaço, com alguns colegas, e depois com a expedição Rota do Cangaço, mostrando todos os lugares que nós estivemos aí nesses últimos 10 dias viajando, gravando, e eu já vou começar a editar para mostrar para vocês. Foi simplesmente fantástico. E nesse vídeo de hoje, gente, nós gravamos lá em Buíque. Nós pegamos Candeeiro lá onde ele morava, que era pertinho ao Buíque, um distrito de Buíque, levamos ele até Buíque. Nesse dia era época de cigarra, estava um som muito alto das cigarras, mas ficou interessante porque foi uma coisa inusitada e que compõe aí todo o cenário, a gravação que foi feita com ele com o som das cigarras. Ele começa falando aqui, gente, de quando ele conheceu o Lampião, o qual ele vinha com o jararaca, que é o último jararaca. Muita gente acha que só existiu aquele jararaca de Mossoró. Inclusive tem aqui no canal, eu vou deixar aqui o nome para vocês assistirem depois, onde Candeeiro fala sobre um tiroteio que esse jararaca estava. Eu gravei com ele uma época e 10 anos depois o nosso amigo João de Souza gravou com Moreno. E Moreno conta do mesmo combate, um vídeo fantástico, onde os depoimentos casam perfeitamente em tudo, gravado com década de diferença. Vou deixar o nome aqui embaixo, então depois vocês assistam, porque vale a pena. Então o Candeeiro vai falar sobre isso, vai falar do mosquetão que ganhou de Lampião, que ele disse que usava um rifle, ganhou um rifle logo no início, e quando teve com o Lampião o presenteou com um mosquetão. E como é que o Lampião lhe tratou? Ele tratou, perguntou de onde eu era, eu digo, eu sou de Pernambuco. De onde? Eu digo, eu sou de Buíque. E Buíque deu um cabo valente, era tão valente que morreu a bingo. Jararaca. Mesmo assim, ele falava mesmo assim, bem ligeiro. E aí eu fiquei calado. Aí, ele era um homem de pouco sorriso. Era, mas ele brincava às vezes. Mas ele não gostava de sorrir, não. Quando o Candeeiro é perguntado se ele tinha voz, digamos, de comando dentro do grupo, ele vai dizer que não. Ele disse isso pra gente várias vezes. Ele era um novato, ele era um homem jovem, um rapaz muito novo ainda. Então ele não tinha voz nenhuma de comando dentro do bando. Pelo menos foi isso que eu ouvi dele. Não só eu, como Paulo Gastão, que estava lá, e tantas outras pessoas que o conheceram. Ele disse que ele era um cangaceiro comum. E fala que Lampião se afeiçoou por ele. Eu acredito, como eu já disse várias vezes, por conta da risada fácil, um cara alegre, divertido. Talvez por isso Lampião tinha se afeiçoado a ele. Mas ele mesmo disse pra gente que ele não tinha voz nenhuma de comando, nem de coisa nenhuma dentro do bando. Você, durante o tempo que passou, você participava, digamos assim, do comando, para onde ia, onde atacava, ou você já era, digamos, para dizer, vamos para tal canto, e você ia? Não, quando nós chegamos lá, ele disse, amanhã eu estou com vontade de ir para Pernambuco. Já estava de pronto para ir para Pernambuco. Aí quando foi no dia nós viajamos, já viajamos juntos, eu, o Jararaca e ele. Nós fez uns 9 ou 10, né? Para vocês verem como o Candeeiro, assim como os outros que a gente conheceu, falava as coisas com bem propriedade. Quando perguntado quem entrou primeiro, se foi ele ou foi Sila, e ele disse que foi ele. Então, logo em seguida, o Paulo perguntou a ele se ele conhecia o Zé Sereno. E Zé Baiano, o que é que ele diz? Que parece que Zé Sereno, quando entrou, foi junto com o Zé Baiano. Por que ele diz parece? Porque ele não conheceu o Zé Baiano. Se Candeeiro fosse, digamos, esse mentiroso que algumas pessoas costumam falar, ele ia dizer que tinha conhecido Zé Baiano, mas ele nunca disse que conheceu Zé Baiano. Quem entrou primeiro no cangaço, foi você ou foi Sila? Fui eu. Você já, quando ela chegou, você já estava? Já estava, já. E você já tinha conhecido Zé Sereno? Zé Sereno eu conheci depois. Zé Sereno só via mais em Alagoas, em Sergipe. Sergipe. Com Sila. E Zé Baiano? Parece que ele entrou com o Zé Baiano, mas ele vivia com criança, com balão, era com aquele povo. Benedino. Era do outro lado do rio. Aí nós vivíamos pra cá, né? Aí foi tempo que Lampião vinha foi bater na minha terra, em 37. Aí ele pegou a gostar de mim. Eu estava com essa percatazinha velha, ele comprou uma percata, me deu, Lampião pegou a gostar de mim. Aí, e quando voltei, me deu
Eu tava com o rifle, ele deu um fuzilzão, aí deu munição. Aí que quando voltemos, ele pegou a minha ajeitada e disse, vou fazer uns bordal para você, vamos voltar para Sergipe. Aí Jararaca, nesse meio, conheceu que ele queria tomar ele dele. Aí eu fiquei com ele e ele, Jararaca, foi apontar os outros. Se juntava com outros, fazia um coito de 5, 6. Depois então que você recebe arma, munição, embornal de Lampião, você não deixou mais o grupo? Deixei não, aí... Para onde ele ia, você ia? Era. Aí ele... Eu tava com o bornal de um jeito, eu tô doido por ter que tinha me dado, né? Aí, bala de rifle, que eu andei com rifle uns dias. Aí ele disse, me deu um fuzilzão daqueles grandes, pesados. O candeeiro vai falar aqui sobre umas armas e munição que ele foi buscar junto com o Lampião. Esses dias eu estava conversando com uns colegas pesquisadores justamente falando sobre isso. De onde vinham essas armas e munição que Lampião adquiria. Vale ressaltar, gente, o seguinte, que candeeiro, nem os cangaceiros, digamos, que não eram chefes de grupo, esse pessoal, eles não sabiam quem fornecia a arma. Eles não sabiam. Podia até ter suspeitas, mas eles não sabiam. E esse local onde eles foram pegar essas armas, o que aconteceu? O Lampião já havia deixado isso lá antes, ou então algum fornecedor dele mandou deixar essas armas e munições num determinado local e eles iam buscar. E, gente, o que era que nós estávamos discutindo? Será que era possível oficiais de forças volantes traficarem armas naquela época? Alguns colegas dizem que não. Eu e outros achamos que sim. Por quê? Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, se rouba, se trafica arma das polícias, tanto militar como federal, inclusive das forças armadas, imagine naquele tempo nas quebradas do sertão. O que eu ouvi de algumas pessoas da época dizer o seguinte, que alguns comandantes recebiam armas e munição, diziam depois que tinham perdido em combate e, no entanto, tinham vendido para os cangaceiros. Eu acho isso uma coisa bem plausível de ter acontecido, sim. Em breve eu postarei um outro vídeo com algumas pessoas da época falando sobre isso. Eu tenho um mosquitão lá numa torda, no Clarear, um mosquitão novo desses meus. Vou lhe dar o mosquitão. E me diga uma coisa, como era que chegava arma e munição no cangaço? Nunca vi. Era muito oculto. Era muito oculto? Era oculto que ele tinha a torda no mato, já tinha bala lá. Onde foi para buscar? Foi eu e ele, Azulão e Vila Nova. Fomos 4. Dentro de uma caatinga ali perto do Carié, tem um Carié em Alagoas. Tem um Carié. Após ali tem uma caatinga. Perto de Edelmiro Gouveia. Era. Após nós fomos lá, tem uma torda dentro de uma caatinga, olha, vocês não quebram a folha aqui da entrada, a partir de Mancambira, desse tamanho. Aí nós entramos com todo jeito para não machucar, para ninguém ver. Nessa parte, o Paulo pergunta a Candeeiro sobre pisar em espinhos, em macambeira, etc. A gente tem que levar em consideração, gente, o seguinte, quando é para salvar a própria vida, ou é a vida ou a morte, na hora do pega para capar, gente, as pessoas passam por obstáculos até então considerados impossíveis, quanto mais pisar em espinho, em macambeira, em cactos, e seja lá o que for. Eu vou falar aqui de Angico, mas existiu também muitas fugas durante o tempo do combate, como por exemplo Serra Grande, Maranduba e tantos outros, próprios sertanejos, muitos deles fugiam para salvar a vida, passando por cima de pau e pedra. Claro que no dia a dia, cangaceiro não andava pisando em espinho à torta e à direita, de forma alguma. Andava pelas veredas, pelas pequenas estradas, coisas assim. Mas na hora de salvar a vida, gente, nós mesmos, qualquer um de nós passaríamos por cima de qualquer coisa em busca de salvar a vida. E lá em Angico, em especial, além dessa história de espinhos e tal, muita gente diz, como é que correu ali naquele riacho? Numa das expedições que a gente foi para Angico, um colega nosso que corre, enfim, o cara é acostumado com isso, ele deu uma carreira literalmente dentro do riacho do Angico, de um lado para o outro, que só você vendo, passando por cima daquelas pedras, ele correu com desenvoltura enorme. E ele é uma pessoa da cidade. Imagine para quem é do sertão, para quem estava salvando a vida.
Então essa história de dizer que correr dentro da caatinga é uma coisa impossível, depende, tudo é relativo. Para salvar a vida, você passa por qualquer lugar, não é verdade? E como era que se andava? Porque ali perto da Grota do Angico, o que tem ali de Macambira, eu não sei, como era que vocês andavam em cima da Macambira? Como é que se anda em cima de Macambira? A gente pisava com o pé, pisava no olho, furava as vezes, mas é um bicho doido, cagateiro. Nesse trecho, o Candeeiro fala sobre volante, que ele não conhecia esse termo, mas volante é um termo que era usado para várias profissões. Meu avô era da estrada de ferro e dizia que dar uma volante é quando ele estava em um determinado local, tinha que fazer um trabalho no outro canto e voltava. Por isso que eram conhecidos policiais volantes, que tinham uma base, mas circulavam e depois voltavam para o mesmo local, e o cangaceiro também usava esse termo. Como o Candeeiro disse, que o Lampião chamou eles para dar uma volante. E interessante que nessa hora que ele fala, isso foi em Angico. Isso prova o quê? Aquilo que todo mundo sabe, que Lampião esteve em Angico várias e várias vezes. E nessa primeira vez que Candeeiro esteve com ele, Lampião chamou eles, o bando, para ir dar uma volante. Então está explicado aí o termo volante. Coisa dos ataques que se tinha naquelas vilas, você se lembra quais foram as vilas que você participou atacando? Uma vez foi que ele disse, amanhã nós vamos dar uma volante, nós estávamos em Angico. Eu, o que é volante, capitão? Eu nunca tinha andado, estou pegando dinheiro, não. Aí ele disse, volante é arranjar dinheiro, arrumar. Ele só dizia arrumar. Arrumar dinheiro aqui, o negócio está meio ruim para dinheiro. A gente manda um bilhete, uma carta para o canto, não vem dinheiro, manda para o outro, não vem dinheiro, vem uma mixaria. E o negócio está meio ruim para dinheiro. Interessante também que Candeeiro ressalta aqui que Lampião dizia, não maltrate o sertanejo. Por quê que Lampião dizia isso? Porque ele precisava do sertanejo ao lado dele. O sertanejo comum era aquele que fornecia alimentação, água, informação, servia às vezes até de uma carta, de um coiteiro, etc. e tal. Então ele tinha que tratar bem o sertanejo. Caso, claro, as coisas fugissem, não agradassem aos cangaceiros o que tinha que ser feito, aí a coisa mudava de figura. Tinha que ler na cartilha de Lampião. Da mesma forma as volantes. A gente sabe que algumas volantes eram tão ou mais cruéis com a população do que o cangaceiro. Ou seja, sempre o povo é que leva a pior. A volante, de um certo modo, ainda era pior porque não poderia maltratar o sertanejo. Mas a partir do momento que a pessoa não obedecesse a algum tipo de ordem, seja lá o que for, então aí o negócio ia pesar mesmo. Aí atravessamos o rio. Aí andamos um dia e chegava nas casas e aí não dei ninguém, não mexo com ninguém. Eu andava mais o quinta-feira velho. Ô Candeeiro, vocês assim, quando se arranchavam durante 2, 3, 4 dias, vocês ficavam jogando um carteado, um bozó, o que era que vocês faziam? Jogava era baralho. Lampião jogava com você? Jogava também, mas era encrenqueiro. E valia dinheiro? Valia dinheiro. Eu mandava buscar de caixa. Eu mandava comprar, botava tirar um barato. A bala de fuzil que era a ficha. Era a ficha? Era a ficha, a bala de fuzil. Ah, que bom. Ficava cheio de bala, a mesa no chão, forrado com pano. E aí jogando eu tirava barato. Aí eu arrumava um dinheirinho sempre trocado. E me diga uma coisa, quem era que cozinhava? Era homem ou era mulher? Era os homens. Era os homens? É difícil, era preguiçoso. E cozinhava 25 anos para gostar de cozinhar, Vila Nova. Você sabia cozinhar? Eu não sabia não. 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 Quer dizer que você só pegava na bacia e na colher para comer? Para comer. Candeeiro fala aqui sobre os cães, e ele diz inclusive que quando ele saía para caçar o tatu, o peba, o bode, seja lá o que for, o cão geralmente acompanhava. E ele disse que eram jornadas difíceis, às vezes sozinho com o cachorro dentro da caatinga. Ressalta que os cães não latiam, tá certo? Como a gente sabe, o cachorro do cangaceiro não costumava latir, apenas avisava rosnando alguma coisa quando algum estranho se aproximava. E ele fala da importância do cão para com eles. Em Angico, como a gente sabe, só tinha um cão e esse cão foi morto após o combate, quando o cão retornou e entrou ao coito ali onde eles estavam. Esse cão tinha saído com as pessoas que foram pegar o leite, saíram do lado oposto de onde vinha a volante. Só para vocês entenderem um pouquinho disso daí.
Ele que dá para mandar o Guarani, que o Guarani gosta muito do cachorro, das vagabondes. Sim. Sozinho Deus. Era difícil ir mais outro. Era mais arriscado que Quantos tudo. cachorros você alcançou no grupo? 2, 3? Homem, tinha vez que tinha de 3, mas deles mesmo só tinha, quando era mais lampião, só tinha, era o Guarani ligeiro, que era de Maria E Bonita. na hora do tiroteio, Guarani não ficava acuado no meio do mundo, não? Não, ele corria atrás da gente, saia atrás da gente, quieto. Ele não latia. Você participou de muito tiroteio? Vamos para ser bebendo uns 10. Ou mais. Mas era lagoana, a Força da Lagoa. A Força de Pernambuco, sabe, porque uma vez lá perto de São Domingo. Eles deram um tiroteio da gente bem cedinho. E foi o único que brigou a força dele, mas era lagoano. E pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima semana estou retornando com eu e o Cangaço, com alguns colegas, com dica de leitura, com a Josmira e tudo mais. E estou editando os vídeos da nossa última expedição pela Rota do Cangaço. E gente, falando nisso, na Semana Santa vamos ter uma expedição super show de bola para Nazaré e para o Raso da Catarina. Aguarde aí que eu vou divulgar tudo direitinho, aquelas pessoas que querem participar, que vão participar, vai ser um momento muito bacana na Semana Santa. E em julho, pessoal, a gente vai fazer uma expedição muito interessante e um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós vamos à Serrinha do Catimbau, o local onde Maria foi baleada. Vamos percorrer tudo ali com o Júnior Almeida, com o Capitão Otávio, enfim, com a turma toda lá que vai estar dando apoio a gente, a todo esse passeio que nós vamos fazer lá. E vamos também, pessoal, ao Vale do Catimbau. A gente vai unir aventura e história. Vale do Catimbau eu conheci graças ao Candeeiro. Uma vez eu estava gravando com ele há 20 anos atrás, e ele disse, você já foi ao Vale do Catimbau? Se não foi, vá. Enfim, é um lugar fantástico, pesquisa aí na internet que vocês vão ver que maravilha que é o Vale do Catimbau. E para terminar, após o Vale do Catimbau, Serrinha do Catimbau, nós vamos terminar a expedição em Piranhas e Angico. Vai coincidir com a data do 28 de julho. Nós vamos estar fazendo essa expedição para lá nessa data e vai ser muito bacana. Vai ficar aqui o nosso e-mail e quem tiver interesse e participar é só entrar em contato. E não deixe de viajar para o sertão. Ou acompanhado de algum pesquisador, ou sozinho vá, porque, como eu costumo dizer, você vai ser bem recebido por todos, em todos os lugares aonde você for atrás da história, for atrás de conhecimento, for atrás de saber o que realmente aconteceu na época do cangaço. Tá certo? E ressaltando, em todo lugar que você for, você vai encontrar colegas pesquisadores da região, porque eles sim conhecem a sua história mais do que qualquer um de nós, que nós somos, como eu sempre digo, forasteiros. No caso da expedição, eu sou apenas um instrumento, um meio que vai ligar as pessoas que vão com esses colegas que sempre estão lá de braços abertos para receber todos nós. Tá bom? Abração e tamo junto.